O primeiro tiro de uma guerra industrial não acontece no campo de batalha. Ele acontece em uma planilha e depois em uma prateleira vazia. Imagine um comandante no fronte ocidental, início de 1915. Não é falta de coragem nem falta de homens. O que falta é algo mais básico e ao mesmo tempo mais moderno, munição suficiente para sustentar o tipo de guerra que nasceu em 1914. O canhão, a metralhadora, a artilharia de tiro rápido, tudo isso multiplicou a capacidade de destruição. Mas a indústria, ainda presa à lógica do tempo de paz, não multiplicou junto. Aí vem a pergunta que vai guiar este vídeo inteiro. Como um conflito de potências industriais chegou ao ponto de não conseguir alimentar seus próprios canhões? E como, na marra, estados inteiros foram obrigados a reinventar produção, gestão, padronização e controle? Para entender a crise de munição, a gente precisa desmontar um mito. Não foi só falta de projéteis, foi uma crise de sistemas, de cálculos, de logística, de química industrial, de mão de obra, de contratos, de política. E ela aparece de formas diferentes e com soluções diferentes em 4 potências fundamentais do conflito: Reino Unido, França, Alemanha e Rússia. Um mini gancho antes da engrenagem, a crise de munição tem um efeito militar direto. Ela determina quando uma ofensiva começa, quanto tempo ela pode durar e qual objetivo ela pode perseguir. Se munição vira racionamento, estratégia vira contenção. E quando munição finalmente vira abundância, estratégia vira desgaste sistemático. A Primeira Guerra Mundial é, por definição, uma guerra de material. Só que em 1914, quase todo mundo entra nela com um modelo mental errado, a expectativa de uma guerra relativamente rápida com campanhas decisivas. Mesmo quando havia consciência de que o consumo de munição poderia ser enorme, a conversão industrial e o estoque pré-guerra não foram pensados para meses de bombardeio contínuo. O resultado aparece cedo. Em síntese do que a historiografia especializada descreve, por exemplo, em análises amplas sobre a Shells Crisis de 1915, artilharias de tiro rápido conseguiram disparar mais do que indústrias nacionais, organizadas para demandas de paz, conseguiam repor. Isso força, já no fim de 1914 e início de 1915, medidas de limitação. Tantos tiros por peça por dia, prioridades de calibres, contenção de ofensivas. Mas vamos abrir a caixa preta, porque munição é mais do que parece. Um projétil de artilharia não é só um corpo de metal. Ele exige aço ou ferro fundido com tolerância, usinagem, espoleta confiável, explosivo adequado que pode depender de insumos químicos específicos, cápsulas e cargas propelentes, pólvora sem fumaça, nitrocelulose, etc., transporte seguro, depósitos, distribuição até baterias no fronte e ainda compatibilidade com os canhões existentes. Em guerra industrial, o gargalo quase nunca é a cadeia inteira. E ainda existe a dimensão do mix. Nem toda munição serve para todo o objetivo. As primeiras fases do conflito mostraram que o tipo de guerra de trincheiras exigia grandes quantidades de alto explosivo para destruir arame barbado, parapeitos, abrigos e posições entrincheiradas. Quando você tem falta desse tipo, você até pode disparar muito e não obter efeito decisivo. Aqui entra o primeiro choque. Os exércitos de 1914 estavam preparados em grande parte para um padrão de combate diferente. O consumo real explode e o cálculo pré-guerra mostra seu limite. No Reino Unido, essa tensão ganha forma pública e política em 1915. A chamada crise dos obuses vira tema de disputa. A imprensa pressiona, o governo é cobrado e a organização estatal se transforma. O que me interessa aqui, para o nosso tema, é como um problema industrial vira um problema de Estado, com medidas de padronização, metas e controle. E dá para ver o clima na fonte primária, nos registros oficiais do Parlamento Britânico, o Hansard. O Historic Hansard registra sessões de 1915, inclusive a de 5 de maio de 1915, em que é possível navegar pelos debates daquele dia e rastrear o ambiente político da guerra em andamento. Eu não vou inventar falas específicas sem transcrever com precisão, mas o ponto é,
A crise não é só um relatório técnico, ela chega à arena pública e parlamentar com perguntas, cobranças e disputas sobre responsabilidade do War Office e capacidade industrial. Ata parlamentar oficial registrada no Hansard, maio de 1915. Quando o problema chega a esse ponto, ele deixa de ser administração normal e vira reforma estrutural. É nesse contexto que o Reino Unido cria um órgão central de coordenação para munições e produção de guerra, o Ministry of Munitions, associado ao esforço de reorganizar contratos, ampliar capacidade, padronizar e impor regras excepcionais ao trabalho e à indústria. Agora eu preciso ser honesto com sua regra. Eu não encontrei em fonte pública oficial aberta o texto integral do Munitions of War Act de 1915 em um repositório governamental com link estável. Então, quando eu falar das medidas legais ligadas ao controle de fábricas, arbitragem trabalhista e restrições à mobilidade do trabalhador em estabelecimentos controlados, eu vou tratar como síntese do consenso historiográfico e de documentação correlata, sem citar artigo X do ato como se eu tivesse a lei aberta na tela. Mesmo assim, o mecanismo é claro e aparece em diversas discussões e relatos oficiais. O Estado passa a agir como cliente dominante, comprador quase único de munição, como regulador, definindo padrões e prioridades, e em certos aspectos, como gestor, intervindo na organização do trabalho, criando fábricas nacionais, coordenando matérias-primas e transporte. Agora, o que essa centralização resolve? Primeiro, contratos. Em tempo de paz, o governo compra munição de um conjunto limitado de firmas, com prazos e quantidades previsíveis. Em tempo de guerra total, o Estado precisa contratar centenas de empresas, converter plantas, definir inspeção, garantir qualidade e impedir que o esforço se disperse em variedade excessiva de modelos e calibres. Segundo, padronização. Um dos venenos da produção é a diversidade excessiva. Se cada peça, cada oficina e cada canhão tiver especificações diferentes, a linha não escala. Então, a padronização aqui é quase uma arma. Ela significa reduzir variações, fixar tolerâncias, impor desenhos e concentrar esforços em calibres e modelos prioritários. Terceiro, metas. Em economia de guerra, metas são mais do que objetivos, elas viram uma linguagem de coordenação. O Estado define quanto precisa por semana ou mês, define prioridades e reorienta mão de obra, máquinas e insumos. Quarto, controle estatal. Controle não significa necessariamente estatização total imediata. Significa capacidade de ordenar quais fábricas produzem o quê, como se distribui aço, carvão, explosivos, como se gerencia transporte, como se arbitra conflito trabalhista, como se regula lucros e preços e como se pune descumprimento. E tudo isso tem um custo político e social, porque mexe em relações de trabalho, em liberdade contratual e em expectativas pré-guerra. O efeito militar disso aparece no ritmo das ofensivas. Um exército que não tem munição suficiente não consegue sustentar preparações de artilharia longas, nem repor o consumo de barragens sucessivas. Ele tende a limitar objetivos ou a espaçar ofensivas. Quando a munição se torna abundante, a artilharia vira instrumento de desgaste sistemático, destrói, isola, interrompe comunicação e tenta quebrar moral e logística do inimigo. A França vive um drama semelhante, mas com um perfil próprio. O fronte está no seu território. A guerra de trincheiras se instala cedo, e a necessidade de munição é existencial. Para a pesquisa primária aqui, a grande janela é o Journal officiel de la République française, Lois et Décrets, disponível na Gálica, Bibliothèque nationale de France. Ali estão as leis e decretos com datas e textos oficiais que documentam a ação do Estado. E o que é importante entender, a resposta francesa não é apenas produzir mais, é reorganizar o Estado para ligar a indústria à guerra com disciplina administrativa, comissões e estruturas específicas voltadas para artilharia e munições.
Nas edições do Journal Officiel de 1915, por exemplo, vemos o pulso normal do Estado em guerra: decretos, nomeações, reorganizações ministeriais, medidas administrativas. Eu não vou dizer em tal decreto foi criado X sem ter verificado dentro de uma edição específica o texto exato e o trecho correspondente. Mas posso afirmar, com base na existência do corpus primário do Journal Officiel e na historiografia especializada sobre a mobilização industrial francesa, que o Estado francês cria estruturas para coordenar artillerie e munitions, reordena responsabilidades e passa a operar com lógica de produção em massa. O passo seguinte da resposta francesa é o mesmo dilema britânico: padronizar. A França tinha um sistema de artilharia forte, mas a guerra industrial impõe ritmo e volume que pressionam padrões, inspeção e fornecimento de explosivos. E aqui entra a química. Explosivos modernos dependem de nitratos e de uma indústria química capaz de produzir em escala. A crise de munição frequentemente é também crise de explosivos e crise de espoletas. E aí a gente volta a uma verdade incômoda. A industrialização não é homogênea. Um país pode ser forte em aço e fraco em química, ou forte em engenharia e fraco em insumos importados, ou forte em produção civil e fraco em conversão rápida para padrão militar. Agora, mudando para a Alemanha, existe um paradoxo. A Alemanha entra na guerra com uma indústria pesada poderosa, química avançada e organização estatal eficiente em vários aspectos. Mesmo assim, enfrenta gargalos, e especialmente o desafio de matérias-primas sob bloqueio e uma guerra mais longa do que o esperado. A resposta alemã é famosa na historiografia: a coordenação de matérias-primas e a tentativa de organizar a economia de guerra com órgãos específicos. Um dos nomes centrais é a Kriegsrohstoffabteilung, ligada ao esforço de administrar Rohstoff, matérias-primas, de forma coordenada. Mas aqui vem a minha limitação documental. Eu encontrei referências a coleções legal-administrativas e a digitalizações do Reichsgesetzblatt 1914, a Gazeta de Leis do Império Alemão, em projetos como Wikimedia Commons/Wikisource, que são escaneamentos do impresso oficial. Essa é uma fonte primária do Estado. Entretanto, eu não localizei de forma segura, com link direto, o texto específico da ordem ou decreto que fundamenta a KRA em 1914, em um repositório institucional aberto para eu citar como no decreto X de data Y. O ponto, porém, é crucial para o tema. A Alemanha entende cedo que a guerra longa exige gestão de insumos. Não é só fazer mais obuses, é garantir metal, carvão, químicos, nitratos, cobre, e sob bloqueio naval e pressão de importações, essa gestão vira questão de sobrevivência. Quando você coordena matérias-primas, você está, na prática, fazendo planejamento, decidindo que setor recebe insumo escasso. Isso é controle estatal, mesmo sem estatizar tudo. E isso se conecta à padronização. Se há pouca liga metálica específica, você simplifica modelos para reduzir desperdício e acelerar produção. O efeito militar disso também se traduz no ritmo e no caráter das ofensivas. A Alemanha, ao longo da guerra, tenta combinar operações decisivas com desgaste controlado, mas é empurrada para uma guerra de atrito. Sem entrar em narrativa operacional completa, o que interessa aqui é capacidade de munição e capacidade de reposição passam a ditar o uso de artilharia, o momento de ataques e, em 1916, a escala de batalhas de desgaste. Agora, a Rússia é talvez o caso mais dramático e um dos mais esclarecedores sobre como a crise de munição não é só sobre capacidade industrial, mas também sobre estrutura econômica, transporte e governança. O Império Russo entra na guerra com limitações industriais relevantes e uma geografia logística brutal. Mesmo com produção interna e importações, o sistema sofre. O consumo de munição cresce
E a dificuldade de repor é agravada por gargalos de transporte ferroviário, escassez de maquinário e a própria organização do Estado em guerra. Aqui eu consegui uma âncora primária importante, e ela é ouro para o tipo de roteiro que você quer. No portal docs.history.russia.org, uma biblioteca eletrônica de documentos históricos, existe um documento identificado como Osoby Jurnal Sovieta Ministrus, Четвертого августа 1915 г. O Военно-Промышленных комитетах, um jornal especial do Conselho de Ministros, datado de 4 de agosto de 1915, sobre os comitês militar-industriais. Isso é uma fonte primária governamental, e o título e a data já indicam: o Estado discute formalmente a criação ou gestão de estruturas para mobilizar indústria e suprimento militar. Eu não vou afirmar o conteúdo palavra por palavra sem transcrição, mas posso dizer com segurança que o documento existe, é datado e é exatamente sobre Военно-Промышленных комитетах, ou seja, comitês militar-industriais, o coração institucional da tentativa de resposta russa. Documento primário: Ata ou Registro do Conselho de Ministros, 4 de agosto de 1915. E por que isso importa para a crise de munição? Porque os comitês surgem como tentativa de conectar empresários, indústria e Estado para suprir o exército. É uma resposta ao colapso da expectativa de guerra curta e à realidade de escassez. Em termos de linguagem simples, quando o Estado sozinho não consegue puxar o sistema industrial com rapidez, ele cria mecanismos híbridos para coordenar produção, pedidos, inspeção e distribuição. Só que, ao contrário do Reino Unido, que, apesar das crises, tinha uma base industrial e financeira robusta e um sistema político capaz de centralizar, a Rússia enfrenta fragilidades estruturais que fazem a crise de munição transbordar para a crise social e política. A escassez não é um detalhe, ela corrói a confiança no Estado e amplifica tensões internas. Agora, juntando os 4 casos, vamos responder aos subtópicos do seu vídeo com clareza e com transições naturais. Como faltou munição? Causas. A primeira causa é o erro de previsão. A guerra consumiu munição em um ritmo que os planejadores pré-1914 não internalizaram plenamente. A artilharia moderna disparava rápido, as batalhas duravam semanas e a guerra de trincheiras criava alvos que comiam autoexplosivo. A segunda causa é a ilusão de estoque. Muitos exércitos tinham reservas, mas planejadas para campanhas mais curtas. E os estoques não eram necessariamente do tipo certo. Às vezes havia mais munição para guerra de manobra do que para destruir fortificações de trincheira. Às vezes faltavam espoletas específicas, às vezes o gargalo era explosivo. A terceira causa é a conversão industrial lenta. Indústria civil não vira indústria de munição da noite para o dia. Você precisa de máquinas específicas, ferramental, desenhos, padrão de qualidade, inspeção e mão de obra treinada. E em 1914 e 1915, muito disso ainda estava sendo improvisado. A quarta causa é logística e transporte. Produzir não basta, tem que entregar. Ferrovias saturadas, portos pressionados, depósitos vulneráveis e o último trecho até o fronte. Tudo isso pode virar gargalo. Na Rússia, esse fator é especialmente pesado pela escala territorial e infraestrutura. A quinta causa é política e administração. Em vários países, o comando militar e o governo civil disputam prioridades e a coordenação é imperfeita. A crise de munição frequentemente revela uma falha institucional. Quem define o quê? Quem compra? Quem distribui? Quem inspeciona? Quem paga? Reformas e ministérios de produção.
Aqui a história ganha um tom quase de thriller administrativo. Estados que nunca imaginaram administrar a produção de centenas de fábricas em detalhe passam a fazer exatamente isso. No Reino Unido, a solução emblemática é o Ministry of Munitions. É o Estado criando uma estrutura para coordenar. Mesmo sem eu citar aqui o texto oficial do Ato de 1915, é possível, com base em debates parlamentares, Hansard e histórias oficiais publicadas depois, entender que o Ministério centraliza compras, define prioridades, cria ou coordena National Factories, reorganiza relações de trabalho e tenta impor disciplina industrial. Na França, o Estado reorganiza estruturas ligadas à guerra e munições, o que é trasteável em decretos e leis no Jornal Oficial. O formato francês tem sua própria burocracia e tradição administrativa, decretos, instruções, reorganizações e um esforço para orientar indústria e trabalho para necessidades de artilharia. Na Alemanha, a coordenação de matérias-primas se torna instrumento de guerra. A KRA simboliza essa percepção. Sem controle de insumos, a produção bélica trava, mesmo com capacidade industrial. É economia de guerra aplicada a um problema concreto. Quem recebe o aço? Quem recebe o cobre? Quem recebe nitratos? Isso é Ministério de Produção em espírito, mesmo que a forma seja distinta. Na Rússia, o Estado tenta criar mecanismos de coordenação com os Военно-промышленные комитеты, discutidos em instâncias governamentais como o Conselho de Ministros, documento de 4 de agosto de 1915. É um esforço para mobilizar indústria, suprir o exército e reduzir falhas de coordenação. Padronização, metas e controle estatal. Essa é a tríade que transforma a escassez em capacidade. Padronização, reduzir variações para produzir em massa. Um exemplo simples, se você tem dezenas de desenhos de espoletas com pequenas diferenças, cada fábrica precisa de um ferramental e uma inspeção específica, e a taxa de rejeição sobe. Padronizar é diminuir complexidade. Metas, o Estado e o comando militar passam a definir quantidades em prazos. Mas metas só funcionam se houver capacidade de medir e impor. Isso exige estatística, contabilidade industrial, relatórios periódicos e uma burocracia nova ou ampliada. Controle estatal, aqui entram mecanismos de prioridade e coerção. Controle pode ser controle de preços e contratos, alocação de matérias-primas, direção do trabalho, por vezes restringindo mobilidade do trabalhador, censura ou gestão de informação para evitar pânico e para manter moral, criação de fábricas estatais ou controladas. Esse controle é um remédio com efeitos laterais. Ele aumenta a produção, mas cria tensão social. No Reino Unido, a lógica de estabelecimentos controlados e disputas trabalhistas aparece como tema em fontes secundárias e no debate público. Na França, a mobilização do trabalho e a reorganização industrial também geram tensões. Na Alemanha, a coordenação de matérias-primas debaixo de bloqueio se liga a uma economia de escassez e substitutos, Ersatz. Na Rússia, a tentativa de controle e coordenação ocorre em um ambiente onde a legitimidade do Estado está sendo corroída pela guerra. Efeito no ritmo de ofensivas. Agora, a tradução disso para o campo de batalha. Quando há falta de munição, ofensivas precisam ser mais curtas, mais raras ou mais limitadas. Preparações de artilharia, que são essenciais para romper trincheiras, se tornam insuficientes. Isso não significa que não haja ataques. Significa que o custo humano pode aumentar, porque a infantaria avança sem a cobertura destrutiva adequada. Quando a produção se adapta, o ritmo muda.
O padrão de 1916 em diante tende a ser o de ofensivas com preparação de artilharia prolongada, barragens, uso intenso de munição e tentativa de desgaste. O tempo industrial passa a definir o tempo militar. Acumula-se munição por semanas para uma ofensiva que consome em horas o que levou meses para produzir. Comparação entre potências. Aqui é onde o vídeo ganha densidade. Reino Unido, crise política em 1915, transformação institucional, forte capacidade industrial e financeira para a expansão e um sistema político capaz de criar um ministério específico e, com o tempo, produzir em escala crescente. França, necessidade existencial, reorganização administrativa rastreável em decretos e leis, capacidade industrial significativa, mas com pressões diretas do fronte no território e necessidade de equilibrar produção e reconstrução local. Alemanha, indústria forte, química avançada, mas sob bloqueio e com guerra longa. Resposta centrada em gestão de matérias-primas e economia de guerra, com tendência a substitutos e priorização rigorosa. Rússia, limitações industriais e logísticas profundas, tentativa de coordenação via comitês militar-industriais e decisões em alto nível, Conselho de Ministros, agosto de 1915, mas com enorme dificuldade de converter essa coordenação em estabilidade social e política. Um ponto historiográfico importante. Quando se fala em crise de munição, há interpretações diferentes sobre o peso relativo de cada fator. Uma linha interpretativa enfatiza o erro técnico-militar. Doutrinas e planejamentos pré-guerra não estimaram o consumo real. Outra enfatiza a política. No Reino Unido, por exemplo, a crise foi amplificada por disputas partidárias e imprensa, e a percepção pública do escândalo teve efeitos próprios. Uma terceira leitura, mais estrutural, insiste que a crise é inevitável em qualquer transição para a guerra industrial total. A economia de paz não tem como atender de imediato. Hoje, em síntese do que aparece em obras de referência e enciclopédias acadêmicas, a visão mais aceita combina as três: subestimação, mais transição industrial, mais política como catalisador. A crise de munição não é só um capítulo de 1915, ela é a explicação de por que o século XX muda. O Estado aprende a planejar produção em massa, aprende a padronizar, aprende a gerir trabalho e insumos, aprende a fazer economia de guerra. E quando isso é aprendido, não se desaprende. No fim das contas, as trincheiras não foram apenas uma frente de combate, foram um laboratório de administração. Quando faltou munição, governos foram obrigados a escolher manter o velho Estado e perder a guerra, ou inventar um Estado novo em tempo real. Cada potência respondeu à sua maneira, e em cada resposta ficou registrado o nascimento do mundo industrial e político que marcaria todo o século. Se você quiser reter uma imagem, pense na guerra como um gigantesco motor. Em 1914, ele foi ligado com a chave errada. Em 1915, começou a falhar por falta de combustível, munição. E então, em vez de desligar, as potências abriram o motor em plena marcha e reconstruíram suas peças por dentro. Esse é o verdadeiro drama da crise de munição. Não o silêncio dos canhões, mas o som de uma sociedade inteira sendo reprogramada para produzir destruição em escala.